Olá pessoal, e sejam bem-vindos. Eu sou Marisol Salles, estudante de Engenharia de Controle e Automação da Universidade de Pernambuco e vim apresentar nosso projeto colaborativo, desenvolvido na disciplina de Programação 3, sob a orientação do nosso professor Rubens Carlos Benanti. Em parceria com meus colegas de faculdade, criamos uma série de 6 vídeos que exploram os fundamentos essenciais da programação em C++, juntamente com tópicos avançados e práticos. Nesse primeiro vídeo, vamos explorar modularização, encapsulamento e abstração. Antes de mergulharmos nesses conceitos, vamos entender por que eles são tão importantes na programação em C++. A modularização nos permite dividir nosso código em partes menores e mais gerenciáveis. Imagine construir uma casa. Você não começaria construindo todas as partes de uma vez, certo? Você dividiria em etapas, como fundação, estrutura, encanamento e eletricidade. O mesmo acontece com a modularização em C++. Ela nos permite construir programas de forma organizada e fácil de entender. Em seguida, temos o encapsulamento. Ele nos permite esconder detalhes de implementação e proteger os dados dentro de nossas classes. Pense em uma caixa preta, você só precisa saber como usá-la. Não precisa entender como ela funciona por dentro, isso nos ajuda a escrever códigos mais seguros e fáceis de entender. Por último, mas não menos importante, temos a abstração. Esse conceito nos permite simplificar a complexidade do código, focando nos aspectos essenciais e ocultando os detalhes desnecessários. É como dirigir um carro. Você não precisa entender a mecânica interna do motor para usá-lo efetivamente, né? Agora que entendemos a importância desses conceitos, vamos mergulhar mais a fundo e explorar como eles são aplicados na prática. Vamos abordar cada um desses tópicos em detalhes, mostrando exemplos reais e práticas de como aplicá-los em seu próprio projeto em C++. Olá, meu nome é José Vitor. Eu sou aluno de Engenharia de Controle e Automação, estou no terceiro período. E também sou aluno da disciplina de Programação 3, ministrado pelo professor Dr. Rubem Carlos Benanti. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos conceitos mais poderosos da programação em C++, que é a modularização. O que seria essa modularização? A modularização ela é uma técnica fundamental que nos permite dividir nossos programas em partes menores e mais gerenciáveis, chamadas de módulos. A modularização ela é um conceito fundamental, onde a gente envolve em dividir um sistema ou um programa em partes menores e mais gerenciáveis, chamadas de módulos, como já foi dito anteriormente, e onde cada módulo desse é uma unidade independente que executa uma função específica dentro do sistema maior. Essa prática ela promove a organização, a reutilização e a manutenção eficiente do código. Em C++, essa abordagem é ainda mais flexível e poderosa, graças aos recursos avançados da linguagem, como as suas classes e os namespaces. Com essa modularização, como foi visto anteriormente, em nossos códigos C++, a gente vai conseguir organizar o nosso código de forma mais clara e eficiente, facilitando a compreensão e a manutenção do código. Então, em resumo, a modularização em C++ ela é uma técnica essencial para que a gente consiga escrever programas robustos, porém flexíveis e fáceis de serem mantidos. Opa, eu sou o Felipe Braz e eu vou dar continuidade aqui, mostrando para vocês qual a importância e os benefícios que a modularização ela traz para o nosso código. Então, como o primeiro exemplo que darei é a manutenibilidade. Os módulos bem definidos são mais fáceis de manter porque as alterações em que é feito em cada módulo geralmente não afetam os outros. E isso simplifica as atualizações e correções de bug. A legibilidade também, porque os programas modulares eles são mais fáceis de entender, porque cada módulo tem uma função claramente definida. Isso facilita que outros desenvolvedores possam poder mexer ou aprimorar a parte do código. Outra grande vantagem é que na hora da colaboração, como eu citei agora, que é um ambiente de equipe, a modelização permite que múltiplos desenvolvedores trabalhem em partes diferentes do sistema. Então, o que um vai mexer no código não vai interferir no que o outro está fazendo. Então, melhora a produtividade e a colaboração. A testabilidade, porque testar um sistema modular é bem mais fácil, porque cada módulo pode ser testado independentemente antes de integrar no sistema maior. E isso facilita bastante na hora da programação. A escalabilidade, a modularização facilita a escalabilidade dos sistemas à medida que novas funcionalidades são necessárias. Novos módulos podem ser adicionados sem perturbar significativamente o sistema existente. E a reusabilidade também, porque os módulos podem ser reutilizados em diferentes partes do código. Então, economiza tempo e o esforço que você tem que fazer durante o processo.
Oi pessoal, meu nome é Melanie e eu vou falar sobre o código que está aparecendo aqui na tela para vocês, que ele é um código simples de modularização em C++. Neste exemplo, temos um caso simples de modularização em C++, ou seja, a divisão do código em múltiplos arquivos para facilitar a manutenção e o reuso. O código está dividido em 3 arquivos, calculadora.h, calculadora.cpp e a main.cpp. Na calculadora.h, declaramos a classe calculadora com 2 métodos públicos, somar e subtrair. A diretiva infdef serve para garantir que o arquivo seja incluído apenas uma vez, evitando conflitos e redundâncias no código. Já na calculadora.cpp, definimos os métodos da classe calculadora declarados no arquivo calculadora.h. A inclusão do arquivo calculadora.h é necessária para que o compilador tenha acesso à definição da classe. Já na main.cpp, temos o ponto de entrada do programa, onde incluímos o arquivo calculadora.h e criamos uma instância da classe calculadora para realizar as operações de adição e subtração. Para compilar e executar o programa, é necessário compilar cada arquivo separadamente e, em seguida, linkar os arquivos a objetos gerados. Isso compilará o arquivo calculadora.cpp e main.cpp em arquivos objetos separados, a calculadora.o e main.o, e em seguida linkará esses arquivos para gerar um executável. Olá a todos, meu nome é Gabriel Bulé e hoje eu vou dar uma introdução sobre o que seria o encapsulamento. O encapsulamento é um conceito poderoso que nos permite organizar nosso código de forma eficiente, protegendo-o de alterações indesejadas e tornando-o mais fácil de entender e manter. Imagine uma caixa forte que guarda algum tesouro. Essa caixa tem uma fechadura forte que só pode ser aberta por uma chave específica. O encapsulamento funciona de maneira semelhante. Ele nos permite esconder os detalhes internos de um objeto, como seus atributos e métodos, e fornecer apenas uma interface pública para interagir com ele. Isso significa que podemos definir quais partes do nosso objeto são acessíveis de fora e quais devem permanecer ocultas. Por exemplo, ao criar uma classe que representa um carro, podemos encapsular os detalhes do motor, como sua potência e velocidade máxima, e fornecer métodos simples, como ligar o carro, acelerar e frear. Isso garante que outros objetos não possam alterar diretamente o estado do motor, de maneira inapropriada, mantendo assim a integridade do objeto e evitando problemas de coesão e acoplamento excessivo. Além disso, o encapsulamento nos permite controlar o acesso aos dados de um objeto, garantindo que eles sejam modificados apenas de maneira segura e consistente. Isso promove a segurança e a confiabilidade do nosso código, reduzindo a probabilidade de erros e facilitando a identificação e correção de problemas. Em resumo, o encapsulamento é uma ferramenta essencial para escrever código limpo, modular e robusto. Ao entender e aplicar esse conceito, podemos criar sistemas mais escaláveis, flexíveis e fáceis de manter. Boa noite, pessoal. Me chamo Arthur Bezerra Mello e irei falar um pouquinho sobre como o encapsulamento em C++ permite ocultar os detalhes de implementação de uma classe e expor apenas a interface pública, certo? Então, como o Gabriel Bulé já introduziu, o encapsulamento é a técnica fundamental da programação orientada a objetos, certo? Que permite ocultar os detalhes internos de implementação de classe e expor apenas a interface pública. E isso pode ser feito por meio da definição de membros de classe como público, privado ou protegidos. Sendo os membros privados, eles são acessíveis apenas dentro da própria classe, eles representam os detalhes de implementação que não precisam ser conhecidos externamente, os dados e funções privadas que não podem ser acessados diretamente de fora da classe. Então, os membros privados, eles só conseguem ser acessados de dentro da classe e não de fora, isso garante uma segurança a mais, sabe? Tem também os membros públicos, que podem ser que o contrário de membros privados, né, podem ser acessíveis de fora da classe e definem a interface pública da classe. Essa interface é definida em parte com programas que podem interagir com a classe. E ao ocultar os detalhes de implementação dentro da classe e fornecer a interface pública, o encapsulamento oferece alguns benefícios, como por exemplo a abstração, porque os detalhes internos de implementação são ocultados.
Assim, permite apenas que o usuário da classe se concentre apenas na funcionalidade exposta pela interface pública. Isso simplifica o uso da classe e facilita a compreensão do seu propósito. Como eu já tinha dito também, a segurança, porque os membros privados impedem o acesso direto e não autorizado aos dados e funções internas da classe. E assim garante uma integridade, vamos dizer assim, dos dados e evita comportamentos inesperados que possam surgir de manipulações externas não controladas. E concluindo assim, o encapsulamento em C++ é uma técnica poderosa que promove um encapsulamento, modularidade, segurança e programas orientados a objetos, permitindo assim a criação de classes bem definidas e reutilizadas. Olá, meu nome é Igor Henrique e eu vou falar mais sobre encapsulamento. Como meus colegas já falaram, essa é uma forma de proteger o código, pois impede que partes dele sejam afetadas por outras partes do código. Isso é feito devido à separação entre privado e público dentro das classes, que agrupam em si métodos e dados variados. Os métodos e dados, valores que forem privados não podem ser acessados fora da classe, enquanto os públicos podem. Muitas vezes se utilizam vários dados como privados para protegê-los e evitar algum tipo de alteração indesejada neles. Porém, em alguma parte do código, você acaba precisando utilizá-los. Nisso, você utiliza alguns métodos públicos que seriam o get e o set. Os métodos são, na verdade, funções que são declaradas dentro das classes. Se você fizer uma função, no caso um método, público, ela pode ser chamada em vários pedaços do código, em qualquer parte do código, e como ela foi feita dentro da classe, ela tem como alterar e acessar os valores privados. Nesse caso, o set serve para alterar dados privados, enquanto o get serve para pegar esses valores. Neste exemplo, a classe pessoa possui os valores privados nome e idade, que não podem ser acessados diretamente fora da classe. Porém, foi definido os métodos set e get tanto para o nome quanto para a idade, que estão sendo usados na função main para definir o nome João e a idade 30 anos, com os métodos set que foram criados, e em seguida utiliza-se os métodos get para imprimir esse nome e essa idade. Olá pessoal, meu nome é José Lucas e eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de abstração, que nada mais é um processo de ocultar detalhes de algo, que normalmente são detalhes desnecessários, que assim você pode focar realmente naquilo que importa para o seu código. Por exemplo, dentro de uma função, pouco importa quais são os processos ou métodos que você utiliza. Se você quer focar só no resultado dessa função, você pode ocultar essas partes e mostrar só o resultado. Em programação orientada a objeto, ela acontece a implementação através de classes, que são modelos que descrevem os atributos e comportamentos comuns de um grupo de objetos. A abstração ela é importante porque está ligada à capacidade de facilitar a compreensão do código, porque ela omite partes que são indesejadas ou até complexas demais para serem mostradas. Também melhora a reusabilidade, que é a capacidade de você utilizar o código para diversas outras aplicações. E também, além disso, evitar erros, porque permite os desenvolvedores omitir partes mais complexas. Só que é interessante ter em mente que a aplicação da abstração tem que cumprir alguns requisitos, a fim de melhorar a sua aplicação, que é identidade, que apresenta a unicidade do objeto, a fim que não haja conflito entre eles, propriedades, que são as características que definem esse objeto, e os métodos, que indicam as ações realizadas por esses objetos. Olá, meu nome é Sóstenes e eu irei explicar um pouco sobre a criação de classes abstratas. Para entender melhor, vamos observar o exemplo que aparece na tela. Neste exemplo, nós podemos ver uma classe cujo nome é order, e ela definirá o pedido. Nessa classe, nós encontramos a propriedade total, a qual irá comportar o valor total do pedido. Também encontramos dois métodos, o método addItem, que vai adicionar um novo item à lista,
e o método Calculate Total, que vai calcular o total do pedido feito. Nós podemos observar também que nessa classe o método Calculate Total ele é chamado cada vez que um item novo é adicionado. Mas isso não é necessário, pois se observarmos bem, nós não queremos que esse valor seja calculado toda vez que um novo item entra, mas sim que quando toda a lista estiver formada, esse valor total seja calculado. Porém, ainda podemos citar também que o método que define o valor a ser calculado, o valor total, ele é um método que pode ser acessado externamente. E isso não é necessário, pois queremos que nosso programa seja autossuficiente e consiga resolver seus problemas sozinho. Então nós podemos retirar essa classe, esse método chamado public void calculate total e transformá-lo em private void calculate total. E assim nós podemos transformar, abstrair essa dificuldade de que o nosso programa ele agora não precisa da interferência externa para funcionar, né, o que poderia causar alguns problemas. Mas agora ele é autossuficiente e consegue resolver, lidar com seus problemas de maneira independente. Eu sou o Lucas e agora eu vou dar uma visão geral sobre tudo que foi dito anteriormente no vídeo. Bom, contudo, nós podemos entender que a modularização pode dividir o código em partes, essas que são chamadas de módulos. Esses módulos são independentes um dos outros e cada um tem funções específicas dentro do código, o que ajuda na hora do desenvolvimento do código para a realização de testes do seu funcionamento, por exemplo, tornando assim os módulos mais fáceis para realizar correções e modificações no código, já que torna mais fácil de saber em que parte dele está sendo necessária uma correção e ou modificação. Além disso, nós falamos sobre encapsulamento, ele que protege os dados mostrando somente o necessário para o usuário, para que possa facilitar o seu entendimento e evitando mostrar ao usuário coisas desnecessárias para tal. Ele pode controlar quem vai ver o que está sendo mostrado em uma tela, por exemplo. Em um site de um banco, determinada tela é mostrada para clientes, mas, ao mesmo tempo, outra tela é mostrada para o gerente do banco com dados sigilosos do mesmo. Bom, fora a modularização e o encapsulamento, nós falamos também sobre a abstração. Ele que simplifica os detalhes necessários, facilitando o entendimento do código e seu reuso, já que com ele foca apenas nas partes mais relevantes do código e simplifica sua complexidade, dando assim apenas o que é necessário para o cliente. Por exemplo, em um site de venda de sanduíches, o site mostra apenas o preço e o que vem em cada sanduíche, e não fala como foi colhido o trigo para sua fabricação, como foi processado, onde foi feito o queijo, o presunto, entre outros.